Muito bem, galera vascaína, torcedores do Vascão. Vamos falar desse jogo de domingo, ou melhor, desse jogo de sábado, Vasco e Botafogo. Olha, eu estou acompanhando pela internet e diversas são as opiniões, inclusive o pessoal metendo pau no técnico Rafael Paiva, já dizendo que o Vasco tem que arrumar um técnico urgente. E eu quero expressar aqui a minha opinião. Olha, para você que não me conhece, meu nome é Cláudio, eu atualmente não estou no rádio, mas sou radialista também por profissão, trabalhei muitos anos no rádio, inclusive também cheguei a trabalhar na área esportiva. E eu quero trazer um comentário sobre esse jogo de sábado, Vasco e Botafogo. Muita gente dizendo que o empate não foi bom. Eu acho que você tem que olhar a situação. O Vasco precisa pontuar. Um ponto é melhor do que 0 ponto, então seria melhor que a derrota. Agora, é óbvio que a vitória, com 3 pontos, seria ideal para ir afastando o Vasco da zona de rebaixamento. Só que nós temos que olhar que você está vendo um time que está na parte final da tabela, que é o Vasco, em 16º, ou seja, um fora da zona do rebaixamento, e o Botafogo que está brigando lá pelo título, na parte de cima da tabela. São plantéis diferentes e que vivem situações diferentes. Seria normal o Vasco perder para esse Botafogo? Seria. Com qualquer técnico, pode pegar qualquer técnico e colocar lá, seria normal o Vasco perder para o Botafogo. Então, empatar para o Vasco, eu acho que foi melhor para o Vasco nesse contexto do que para o Botafogo. Para o Botafogo, esse empate tem mais cheiro de derrota, já que ele era realmente favorito, e para o Vasco tem cheiro de vitória. Outra coisa, o técnico Rafael Paiva, eu acho que não deve ser retirado por enquanto, pelo menos até essa próxima janela internacional, onde vai poder estrear novos jogadores. Por quê? O Vasco já está devendo um dinheirão ao Ramon Dias pela demissão. O Vasco está devendo um dinheirão ao Álvaro Pacheco, né, o técnico português, pela demissão. Para que o Vasco vai trazer mais um técnico, para pagar mais um técnico, se o Rafael Paiva, vamos botar assim, é custo zero? Aí você vai falar, custo zero como? O Rafael Paiva, ele já é funcionário do Vasco. Independente do Vasco trazer outro técnico ou não, o Rafael Paiva tem o salário dele. Então, ele não vai onerar em nada ao Vasco. E outra coisa, ele conhece bem essa equipe, ele conhece bem o Vasco, ele conhece bem a base. Aquilo que ele está fazendo, mesclando um pouquinho da base com esses jogadores mais experientes, deu certo. Se você ver a história do Rafael Paiva no Vasco, ele assumiu da outra vez por 3 jogos e ele foi bem. Inclusive, classificou o Vasco na Copa do Brasil contra o Fortaleza. E agora, eu acho que ele foi muito bem também. Ele conseguiu a vitória de 4-1 sobre o São Paulo. Aquela derrota do Vasco sobre o Bahia, aliás, a derrota do Vasco para o Bahia, também seria uma derrota normal, não seria nada demais, já que o Bahia também briga na parte de cima da tabela e estava jogando em casa, então eu não vejo nada demais nessa derrota do Vasco para o Bahia, e ainda digo mais, o Vasco não merecia. O Bahia jogou melhor? Jogou, mas o Vasco foi raça, o Vasco foi amor, foi paixão, e o Vasco jogou, pelo menos para sair com aquele empate. Foi roubado, tá? Não digo que o árbitro fez intencionalmente, mas o VAR, ele viu que o David ali não teve a intenção. Foi uma coisa de jogo. Prejudicou o Vasco da Gama, certo? Então, o time ainda sendo prejudicado, ele poderia sim sair com aquele empate contra o Bahia, resistiu até o final com menos um jogador, tá? E ainda teve chance de empatar. Não foi mal, mas aquele resultado lá também não foi nada demais, porque era um resultado que poderia acontecer sim normalmente. E contra o Botafogo, eu acho que foi melhor para o Vasco do que para o Botafogo
levando-se em consideração o contexto, o que está acontecendo no momento. Então, para que mexer com isso? Eu acho que deve deixar o Rafael Paiva, vai continuando até abrir a segunda janela, né, que é a janela internacional agora. Quando abrir essa segunda janela, vamos ver como é que o Vasco vai estar lá. E aí, de repente, dá para você fazer uma análise do Rafael Paiva com mais alguns jogos, não sei se serão 6 ou 7 jogos, aí dá para você ter uma ideia melhor, né? E se for preciso, aí sim contratar um técnico, mas é contratar com cuidado, porque não é para mandar embora com 4 jogos ou 3 jogos, como fizeram com o Álvaro Pacheco. Deixar o técnico trabalhar e implantar a sua filosofia no Vasco da Gama. Então é isso. Novidades vêm por aí, né? Felipe Coutinho, já está tudo certo, vem por empréstimo, não vai ser feito rescisão de contrato, vem por empréstimo e o Vasco com direito de compra. Vem aí o Souza, o Alex Teixeira, né? O Alex Teixeira é um caso à parte, está até sem jogar, da outra vez que veio, que estava no Vasco agora, não deu muito certo, mas quem sabe, né? Existem fases, existem situações que podem mudar. Então, vai acontecer coisas boas aí para o Vasco da Gama. Eu queria mais era falar sobre esse jogo do Vasco contra o Botafogo, e eu acho que foi bom para o Vasco, sim, esse empate. Você vai dizer, está pensando pequeno, o Vasco tem que ganhar, mas o Botafogo também tem que ganhar. Qualquer time que está aí na Série A lutando tem que ganhar. Então, um vai ganhar. Se houver um vencedor, um vai ganhar. E se houver um empate, ninguém vai ganhar. É simples. Então, não acho que foi ruim para o Vasco, tá? Volto a repetir, para mim foi melhor para o Vasco do que para o Botafogo, levando-se em conta a situação de momento. E quanto ao Rafael Paiva, ele tem o meu apoio para continuar, pelo menos até abrir essa nova janela, a janela internacional, e aí sim faz-se uma avaliação para ver se o Rafael Paiva continua ou se encerra por aí. Tá legal? Olha, valeu por você ter assistido esse vídeo e nós vamos trazer mais notícias do Vasco da Gama. Deixe seu like, se inscreva no canal. Olha, o seu like faz com que o YouTube impulsione esse vídeo para outras pessoas, né, poderem assistir. Se você acha que o Vascão precisa ser noticiado, você vai encontrar notícia aqui.